Galera, a gente já testou aqui no canal um monitor da LG da linha Ultra Gear no extremo oposto do espectro. Aquele modelo que a gente testou era o modelo de entrada da linha Ultra Gear, tinha um custo-benefício bastante alto. Agora nós vamos em direção aos muito dinheiros. Este aqui é o modelo OLED da linha Ultra Gear, uma tela de 45 polegadas, tecnologia OLED, formato ultra-wide, ou seja, um desses sonhos de consumo que qualquer um com 12 mil reais na carteira é capaz de comprar. Nesse vídeo vamos abrir ele, vamos montar esse monitor e vamos descobrir o que esses 12 mil reais em monitor da LG tem para nos oferecer. Então, roda a vinheta! Ok, hora de fazer a abertura, vamos lá. É uma caixa grande, vamos ver se eu não me perco. Detalhe é que essa parte é para cima, mas tem um aviso muito pequeno de não abrir aqui. Ainda bem que o Blade reparou nisso, tá? Eu já ia abrir do lado errado. Mas fica a dica, tem bem pequeno escrito na caixa qual é o lado que você deve abrir. E fica a dica para LG de pôr esse aviso um pouco maior. Eu ia começar o vídeo bem mal se não tivessem me avisado disso. Ok, pedestal, cara, a montagem dele já me agrada porque é aquelas montagens em que não envolve ferramentas. Então eu tenho aqui, faço encaixe aqui na parte de baixo e girando aqui, faço na base da mão mesmo o aperto. Não preciso ter uma chave fenda à mão, nem nada do tipo. Não é que seja uma chave de fenda tradicional aqui, né, bem comum, mas ainda assim, até isso eu posso dispensar porque eu consigo fazer. E está montado o nosso pedestal. Pô, ela é grande, a caixa vai meio fundo, não sei se vocês estão reparando que o rolê, ela tem uma curvatura de 800 de raio, então ela é uma tela bastante curva, faz ela ficar grande na caixa. Beleza, ó, é outro daqueles encaixes, vê que tem aqui esperando a furação VESA, se você quiser fazer uso dela, mas eu não vou fazer uso dela. Vamos encaixar esse rolê aqui. Errei. Então o encaixe vem aqui com dois pinos aqui, põe eles em cima, encaixa embaixo. Tcharam! Eu gosto muito das telas que usam esse formato. Aí é só fazer a força. A força para mover o martelo do Thor. E ela vem. Ela é pesada. Ela tem uns 10 quilos na real, eu acho. Da caixa não sobrou mais nada. Então vamos tirar ela daqui. E cá está ela. O processo de montagem é bem tranquilo, consegui fazer sozinho. É meio pesadinho, mas cá está. A gente já consegue ver os ajustes. Aqui temos ajustes de altura, ajuste de posição. Não muito, na verdade eu vejo que o ângulo não tem tanto ângulo. Faz sentido para essa tela porque, de certa forma, você tem que estar no centro dela. Essa não é uma tela que você vai sentar em um ângulo um pouco mais exótico em relação a ela. Essa curvatura é para posicionar você aqui. Então, até a falta de giro, eu não acho que seja um problema muito grande, que eu não espero que você fique em posições muito exóticas. Ela não tem giro, porque ela na vertical vai ficar muito bizarra. O conteúdo vai fazer assim na sua frente. Eu nunca vi telas curvas oferecerem, né, a possibilidade de usar na vertical. Ela é feita para ser usada assim. E não inventa moda, até porque você não pode. Então o ajuste principal acaba sendo só esse aqui de altura. Agora vamos para as conectividades. Ela é bem pesada. Ok, vem nela então, no lado aqui da direita dele, na esquerda, estamos olhando pela parte de trás, dois conectores HDMI, ele já vem com suporte a HDMI 2.1, então já dá para ligar o seu console, ter suporte a 4K 120 Hz, porém a tela não é 4K, tá? Mas teria suporte, né? Aqui tem uma conexão DisplayPort 1.4 para você ligar o seu PC. Se você quiser ligar a conexão ótica, tem aqui. Se você quiser ligar, sei lá, um sistema de som, home theater, caixa de som. Do outro lado, nós temos o cabo upstream e downstream de USB. Então isso aqui você liga no seu PC, esse cabo aqui, e você passa a ter duas portas USB para ligar seu teclado, seu mouse. É bem útil para você ter acesso fácil à mão aí de algum periférico, ou quem sabe por um HD para fazer alguma transferência, não tem que ir até lá no seu gabinete. O conector de energia, e tem um indicativo nos avisando que aqui embaixo, escondidinho, vai ter o conector do fone de ouvido. Então você pode conectar um fone de ouvido e vai ter suporte aqui a tecnologia DTS, para ter aí mais profundidade no áudio, mais qualidade. Então, parte de conectividade, ok, eu diria. Poderia ter mais um DisplayPort, na minha opinião.
Ele é um formato ultra-wide, então ele é para computador. 2 HDMIs não é mal, mas nós vamos ver um pouquinho mais na experiência mais pra frente. Pegando a caixa, vamos ver o que vem nela. Então nós temos a fonte dele, fonte de energia, um controle remoto. Controle remoto, que eu já puxei acidentalmente aqui a parte da pilha. Você também vai ter o controle embaixo da tela, mas essa aqui é outra forma de você controlar ele. Cabo, a outra parte do cabo de energia. Um cabo HDMI cheio de firula para indicar que ele é um cabo HDMI super rápido. Então vai ter largura de banda para usar tudo que você precisa do HDMI 2.1 das altas taxas. E também um DisplayPort USB, o upstream, né? O que vai conectar lá no seu computador para você poder conectar outros dispositivos. E um último Dragnite aqui, que eu não sei o que é. E esse rolê é... Que diabos é isso? Vai em algum lugar. Mais pra frente eu leio o manual, desculpa. Ah, esse aqui é um organizador de cabos. Você vai usar isso aqui pra... vir aqui na parte de trás. E você pode... enfiar onde? Aqui? Pera. Eu olhei o manual e achei que tinha entendido, mas eu não entendi. Eu vi o desenho de outra coisa, acho. 2 horas depois... É porque eu não tirei os plásticos, tá aqui, ó. Embaixo da proteção de plástico. Eu não tô entendendo esse rolê. Vamos puxar isso aqui. Momento de satisfação de coisa nova. Aê! É porque é aqui que vai esse encaixe, ó. Então você pode pôr aqui. Um organizador de cabos passa por aqui e aí eles não ficam simplesmente jogados ali na parte de trás do seu computador. Você pega o seu cabo aqui e usa como um passador e desencaixa ele. Passa o cabo aqui para não ficar só largado pela sua mesa. Encaixa aqui e daí encaixa lá no seu computador. Ó, eles passam aqui bonitinhos. Eu prefiro aqueles acabamentos que passam de vez por dentro do pedestal, mas ainda assim vai te ajudar a fazer os cabos não ficarem simplesmente caídos aqui atrás, fazendo o que quiserem, indo para a direção que quiserem. Ok, vamos ligar essa tela e vamos usar ela para ver como é que é. Bom, galera, tela montada aqui num setup. Já joguei e trabalhei nela um pouco para começar a sentir como é que é a experiência e vou passar um pouquinho aí de como é usar ela no dia a dia. Então, a primeira coisa ela é uma tela OLED. Então, quem viu o nosso vídeo sobre as diferentes tecnologias e como cada uma delas influencia, OLED tem suas vantagens. Então a primeira delas é quando a gente está jogando, o ghosting não existe. Então a gente até fez o teste com o UFO, mas é uma coisa que você jogando também já sente. Por mais que você mova rápido o seu personagem da tela, é muito nítido. O teste do UFO mesmo tá praticamente 0 traço atrás do Alien. Ele realmente tem uma definição muito alta e quando você está jogando alguma coisa, é a mesma sensação. Se é um jogo de tiro e por mais que você faça os flicks muito rápidos, a imagem sempre está muito nítida. Então quando a gente erra o tiro é basicamente culpa de você estar atirando mal. E isso combinado com a atualização de 240 Hz faz com que a tela seja extremamente responsiva. Então, para jogar games competitivos, isso aqui é muito maneiro. Ela funciona super bem. Essa visão dela ultra-wide ajuda um pouco. A gente acaba configurando, muitas vezes os games de tiro a gente acaba não subindo muita resolução, nem usando muito a lateral, acaba focando mais na parte central, mas ainda é uma tela bastante imersiva. Ponto alto dessa tela, na verdade, é para os games single player. O fato dela ser, ultra-wide é quando você está jogando games em que você quer ficar mais imerso na história. E ela ter 45 polegadas faz realmente muito do seu campo de visão, tanto vertical quanto horizontal, ser coberto pela tela. Então, para isso, acho ela muito maneira e a curvatura de 800 do raio dela cobre bem você. Esse raio é um pouco estranho. As primeiras vezes que você está usando é uma tela um pouco mais curva do que algumas outras que a gente já usou aqui. Quando você está trabalhando, algumas das interfaces no começo é um pouco esquisito, mas quem já trocou de óculos já sabe o quanto a troca de uma curvatura inicialmente leva aí um certo tempo de adaptação. Então, assim que você pega ela é um pouco estranha. Depois de um tempo usando, eu já comecei a não sentir mais tanto, mas ela realmente é uma tela que curva bastante aqui nas laterais. Ela tem esse raio bem curto, comparado com algumas outras telas que abrem um pouquinho mais. Mas só porque é OLED não quer dizer que tudo é perfeito, e inclusive no vídeo que a gente fez sobre as tecnologias de tela, a gente alertou sobre uma característica do OLED que costuma ser mais negativa, que é o brilho. Ela não consegue ter brilhos tão fortes quanto telas que têm o backlight na parte traseira. Essas telas que usam material orgânico, elas têm um brilho menor. A gente já está vendo algumas tecnologias, como os pontos quânticos da Samsung, já começam a entregar mais brilho. Nós temos, por exemplo, a própria LG, já tem monitores mais recentes, tecnologias da C3 Evo para frente, a gente já tem mais brilho de tela. Essa tela aqui tem um brilho que eu classificaria como ok,
Quando você está em interfaces muito claras, muito da tela está na área branca, você vê que ela não consegue manter o brilho de uma área tão grande em um nível muito alto. Então ela começa a dar uma decaída nesse brilho, especialmente depois de um tempo trabalhando. Ele começa a puxar já para uma vibe meio azul, já começa a não ter aquele brilho estourado, não ter aquela luminescência tão alta. Partes, se você está trabalhando com a tela por longos períodos, a gente nem indica que você trabalhe com brilho tão alto. Então o ideal era você realmente trocar aqueles modos conforto, em que você amarela, deixa um pouquinho mais amarelada a tela, um pouquinho mais... Tenta puxar para uma cor menos vibrante. Mas ainda assim, quando você quer um conteúdo, brilho estourando, isso não acontece. Aqui a gente está num ambiente fechado, a curvatura da tela dá uma ajuda em você não ter muitos reflexos na tela, quando está um pouquinho mais iluminado, então o impacto não chega a ser tão negativo o tempo todo, mas essa tela custa R$12.000, então esse é um ponto importante dessa análise. Qualquer coisa que eu ache mais ou menos, eu lembro que ela custa R$12.000 e vira um motivo para eu reclamar. Então o brilho não é tão forte, ele não chega a um nível negativo. É algo que numa tela intermediária eu nem ia comentar, talvez, sei lá, só para ter algum destaque, talvez eu até comentaria, mas como é uma tela de alto custo, o nível de brilho tem que ser... A minha barra sobe bastante, e o brilho não é forte nessa tela. O meu maior problema, na verdade, chega agora, que é quando eu estou aqui com duas interfaces que eu estou trabalhando, ela é maneira para isso. Então, porque ela tem uma área ampla de tela e porque ela é ultra-wide, então eu consigo pôr, por exemplo, duas telas uma lado da outra, e ter bastante informação aparecendo por aqui. Se a gente trabalha, por exemplo, com softwares de edição ou qualquer software aí que tenha várias interfaces, você tem uma boa área para trabalhar, só que a resolução deixa a desejar. Então, com uma tela de 45 polegadas ultra-wide, a resolução aqui é 3440 por 1440. Essa é a resolução que a gente vê a maior parte das telas de 34 polegadas, só que aqui a gente sobe para 45. Essas 45 polegadas de tela aqui deviam ser aumentadas por uma resolução 4K. Devia ter 2160p de altura. Quando a gente olha para as interfaces, elas não chegam a ficar de baixa definição. Eu não chego a olhar para essa tela e achar que ela é ruim. Mas como ela é uma tela OLED, tem alta qualidade e alto custo, você não tem a sensação de ser uma tela de alta qualidade quando você olha os detalhes de textos e de algumas interfaces. A definição não sobe tanto quanto eu gostaria para uma área de display tão grande aqui. Isso também impacta nos nossos games mais imersivos. Então, quando você está jogando algum jogo ali, você quer pôr as configurações lá em cima para ficar com aquela imagem incrivelmente definida. O OLED deixa tudo bonito, mas você sente que podia ter uma densidade de pixels mais alta. Eu acho que o grande vacilo aqui é que deviam ter mais pixels. Então, nós temos o ponto forte do OLED de ter zero ghosting, ser ridiculamente responsiva, tempo de resposta ali 0.03 milissegundos. O OLED tem contrastes e cores muito boas, então inclusive aqui a gente tem mais de 98% do padrão de gama de cor do DCI-P3, então ela tem uma boa precisão de cor para quem precisa isso para o seu trabalho, só que falta densidade. Você vê que a redução na densidade de pixels dá uma sensação de menor qualidade e também restringe um pouco a quantidade de interfaces que você consegue abrir e detalhes do texto ainda serem legíveis. E no fim das contas ela tá bem balanceada. Para jogar eu acho que ela tá bem balanceada, 240 Hz, ela é muito responsiva, não tem ghosting, tem uma boa área de tela, tem o campo ultra-wide para quando você quer ficar um gameplay mais imersivo, mas na hora de trabalhar eu acho que faltou um pouco realmente de maior resolução nessa tela. E o brilho é ok. E sempre que a gente está falando de um produto premium, ok não é ok, se é que vocês me entenderam. Bom, navegando um pouquinho sobre as funções da tela, ela tem aqui um botão seletor que é bem chato. Ele é um único botão, ele não é aqueles que você tem para cima, para baixo, para esquerda, para direita, como tem algumas outras telas. Ele realmente é só um botão que você pode ficar clicando, navegar entre essas opções iniciais aqui. Então nós temos aqui desligar, trocar a entrada, diminuir o volume, aumentar o volume, diminuir o brilho e aumentar o brilho. Então você precisa ir até a opção que você quer. Então, por exemplo, eu quero aumentar o brilho. Cheguei nela, agora eu tenho que apertar e segurar. O brilho já estava no máximo, como eu falei, a tela não tem muito brilho, ela já está no máximo que ela oferece aqui. E é isso aí, agora eu aperto, seguro e volto. Então a primeira coisa que me incomoda nessa interface é, além de ser chato pra caramba, ficar aqui, aperta, vai, aperta, vai, aperta, aperta, segura. Por exemplo, para sair agora eu preciso... Não tem um botão para eu sair. Acho que eu paro de apertar e espero. Ai meu Deus, como é que sai dessa... ela sai eventualmente. Então a primeira coisa é que ela é chatinha de navegar. E segunda é que tem bem pouca opção, tem só essas daqui. É porque todas as outras opções estão disponíveis através do controle. Um controle acho que faz sentido numa tela que é smart. Então, por exemplo, sei lá, você vai realmente usá-la como uma tela para acessar outros conteúdos, vai ver Netflix, vai ver alguma plataforma de vídeo aí. Aí acho que faz bastante sentido ser um controle. Essa tela é apenas um monitor, ela não tem um sistema operacional. Então o controle, não vou reclamar da existência dele, exceto pelo fato que eu preciso usar ele. Então ele seria uma adição que eu poderia ignorar sumariamente, mas eu sou obrigado a usar ele porque é só ele que vai abrir isso aqui, ó, que é a interface mais completa em que a gente pode abrir mais configurações. No menu completo a gente vai já conseguir ver algumas informações a mais, então, por exemplo, temos aqui os 240 Hz da tela de atualização, o
Adaptive Sync, né, a tecnologia de sincronização da tela com a taxa de quadros da placa de vídeo. O HDR por enquanto está desabilitado e a gente está com o modo DAS desabilitado. Esse DAS significa Dynamic Action Sync, é uma tecnologia da LG que tenta reduzir ao máximo a demora entre o sinal da placa de vídeo chegar no monitor e ele ser exibido até você. Então, é uma tecnologia que tenta trabalhar sem buffers, sem outras tecnologias no meio do caminho, para tentar exibir o mais rápido possível os quadros. Como é uma tela voltada para games, o ideal é sempre você habilitar ela. Continuando aí a nossa navegação, ele tem alguns modos pré-definidos, então, por exemplo, eu mencionei ali, para você, quando faz um uso prolongado, é bom trocar para esse modo leitor aqui, para tornar a imagem menos cansativa, né, para a visão. Tem o modo vívido, que é o que a gente estava usando, que era o que tem um brilho mais alto, e aí tem modos, por exemplo, aqui RTS, FPS, jogador 1, jogador 2, eles já habilitam essas tecnologias. Então, por exemplo, modo vívido, ele já vai desligar o modo DAS, na tecnologia, por exemplo, ali DAS, ele já no modo gamer para FPS, ele já vai e habilita esse modo, então você tem pré-configurações. Dá para você ir lá e mexer nelas, né? Então, fazer a adaptação aqui, dá para, por exemplo, adicionar um crosshair no meio da tela, para quando, sei lá, o jogo não tem e você quer ter essa marcaçãozinha, vai aparecer uma flechinha ali no meio. Você também pode ligar um contador de FPS, se você quiser ali, até me monitorando quantos frames estão sendo, o quanto que a taxa de atualização da tela pode estar atualizando junto com o gameplay. E aqueles ajustes básicos, né? Contraste, nitidez, gama de cor. Então você tem acesso a algumas configurações. Outra coisa que você pode fazer é o Picture in Picture. Então dá para fazer tanto um lado a lado. Então nós temos um Xbox aqui ligado. Tem que mexer nas configurações para não fazer essa distorção toda aqui, né? Então o Xbox agora está naquela configuração de usar toda a tela, então ele está distorcendo bem a imagem. O PC está funcionando bem porque, né, o PC já está trabalhando com a resolução que ele recebeu. Falando em consoles, então, essa tela ela não tem suporte a 4K, mas ela tem suporte a Quad HD, se o videogame, né, o PlayStation e o Xbox tem suporte já a essa resolução. Vamos trocar para somente eles. E ele tem a porta, HDMI 1, ele tem a porta para você usar, em teoria, os consoles numa boa qualidade. Então vamos voltar lá para ele aqui. Só que tem um probleminha de você usar os consoles, aqui eles não têm suporte a ultra-wide. Então você tem as duas opções de, uma delas é esticar, né, como está aqui, ou eu posso, por exemplo, aqui ele está me avisando que a tela não está na resolução indicada, né, ele está percebendo que está usando 4K, né, o Xbox está mandando sinal 4K e a resolução que ele está recomendando é 3440 por 1440. O problema é que o Xbox não vai ter essa resolução, se a gente mexer lá nas configurações de tela e vídeo. Pode ver que ela vai ter, por exemplo, Quad HD, vai fazer aqui a contagem correta, mas ainda assim não vai entregar mais pixels na largura. A mensagem vai continuar nos avisando desse problema. Então, apesar de eu não ter ali a configuração mais adequada em termos de resolução na horizontal, vê que eu também já tenho a taxa de atualização, eu posso usar os 120 Hz, então vou ter um gameplay mais fluido. O problema acaba sendo esse mesmo de eu não poder trabalhar com ultra-wide. Não é uma limitação dessa tela. Os videogames não trabalham com essa resolução. Essa é uma resolução que você só vai poder jogar realmente no PC. Então eu acabo ficando com as duas opções. A opção número 1, esticar a tela, todo mundo meio Putin gigante vindo na sua direção, ficando cada vez mais largo. Ou a opção de vir aqui e pôr o original. Aí no original, então a tela vai voltar a manter as proporções originais e vai colocar essas duas bordas. Isso também pode ser uma opção para você que joga no PC e não quer, em alguns games, ter o 21:9. Você quer jogar em 16:9, taca essa, ou faz todo mundo ficar gordinho, que galera que joga games competitivos acaba usando para ficar mais fácil para acertar as coisas, ou você pode pôr essas duas tarjas pretas. Claro que é perda de área. Então, por exemplo, abri aqui o Starfield, o jogo está rodando na resolução 16:9, né? Então a gente tem as bordas pretas. Uma coisa que ajuda nesse display, na tecnologia OLED, é que, diferente de outras telas, essa área preta aqui às vezes está levemente cinza e está um pouco mais iluminada e mais perceptível. Como a gente tem uma tela OLED, essa parte em preto, ela não tem iluminação, ela está completamente escurecida. Então ela não atrapalha tanto no gameplay. Não tem um brilho esquisito aqui, daquele backlight acontecendo, como aconteceria em outras tecnologias. Mas eu acabo ficando nessa questão de ou eu perco a área de tela, ou ao ver como o brilho não é tão alto, isso aqui era para ser um brilho de sol estourando. Ele tá luminoso. Na tela com mais brilho seria incômodo até, que é o objetivo aqui, né? Tá refletindo sol bem na minha cara. Eu acabo ficando nessa questão, eu jogo assim, ou eu venho aqui e estico a imagem. Então acaba sendo você acaba tendo que... Eu que estava vendo como estava a proporção antes, agora tá todo mundo muito gordinho. Bom, galera, essa aqui é a nossa visão aí geral, umas primeiras impressões, alguns testes iniciais nossos com a tela Ultra Gear de 45 polegadas OLED da LG. Tem pontos fortes aqui, então eu acho que o destaque é mesmo, não com o Starfield rodando a 30 frames aqui, mas games competitivos de altas taxas de atualização, esses 240 Hz com esse tempo de resposta de 0.03 milissegundos, é muito nítido olhar os seus adversários. Para você jogar um game competitivo eu senti muita diferença.
Então, se esse é o seu foco e você queria uma tela de grande porte, ela entrega isso. O OLED tem cores realmente muito vivas, mas o que me pega são esses detalhes, que numa tela que talvez não custasse tão caro assim, eu não pegaria tanto no pé. Mas como ela custa bastante, ela precisava ter uma resolução mais alta, já que ela tem 45 polegadas, a densidade de pixels poderia ser melhor num produto premium como esse aqui, e o brilho limitado pela tecnologia OLED que está sendo usada aqui. Então ela não chega a ser escura. Não é como o outro modelo Ultra Gear que a gente testou, só que aquele era um modelo de entrada. Esse modelo Ultra Gear aqui é um modelo premium e ele poderia entregar um pouquinho mais de brilho para ter até contrastes mais interessantes. Quem tá me... Tem alguém me empurrando? Tô andando para frente. Esse controle tá dando... Achei que esse controle tava dando drift. Então nós temos algumas características que acho que poderiam ser melhores e quando a gente fala de um produto de alto custo, não tem espaço para esses poderia ser melhor. Então vamos ver se futuras gerações do produto a LG trabalha com um display que entregue mais brilho e principalmente reconsidere essa densidade de pixels, reconsidere aí ter 260p pelo menos aí de resolução nessa tela. Galera, para mais testes com monitores, tem mais algumas impressões que a gente teve, testamos recentemente, demos uma olhada em alguns modelos da Alienware, nós temos testes com o LG Ultra Gear de entrada, que a gente testou também, e outras telas que eventualmente a gente vai testando por aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!